Se você tá aqui hoje é porque você, assim como eu, sente muita saudade do Play Center, não é mesmo? Mas agora, em 2020, como que tá o terreno do parque? O que tem no terreno? Ainda tem alguma coisa do Play Center lá guardada? Mano, e aquelas árvores, jardins, como que estão hoje em dia? Você vai comigo fazer uma viagem no tempo e nós vamos voltar há pelo menos 8 anos, quando o Play Center ainda existia. Ó, aguenta, porque vem imagem forte. Então você vem comigo. O Play Center foi o parque de diversões mais icônico da cidade de São Paulo. Ele recebia excursões de todo o país. Todo mundo vinha para São Paulo conhecer o famoso Play Center. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Play Center, aqui é o lugar pra você brincar e se divertir. Play Center, traz felicidade pra qualquer idade, faz você sorrir. Play Center, alegria de ser criança outra vez. Venha passar as suas férias no Play Center. Aqui a diversão não tem idade. O auge do sucesso do Play Center fez o parque se transformar. O parque ficou maior. E no fim dos anos 90, o Play Center era dono de dezenas de endereços da rede Playland, além de um parque fixo no Nordeste, a unidade móvel do Play Center, boliches e até operações internacionais. Além do tão sonhado Play Center Great Adventure, o Hop Hari tão conhecido por todos nós. Mas o Play Center acompanhou o cenário econômico do país, e no final dos anos 2000 passou por tempos difíceis. Naquela ocasião, o Play Center se desfaz de diversos ativos, mas mantém o Parque de São Paulo e quase 2 dezenas de lojas da rede Playland. Em 2002, o Play Center inicia um processo de recuperação, com investimentos em todo o parque. No ano de 2010, a revista Isto é Dinheiro noticia: ele não se abate. O faturamento do Play Center deve chegar à marca de 100 milhões de reais. Em 2010, o Play Center vivia um dos seus melhores momentos. O fechamento do Play Center aconteceu no domingo, 29 de julho de 2012. Era a hora do parque fazer uma pausa e interromper uma história que existia desde a década de 70. O motivo? Não sabemos ao certo, mas muitas notícias na mídia na época noticiavam a respeito de diversas situações. Uma delas, a valorização do terreno do parque, que era cotado em mais de 100 milhões de reais, além da operação urbana no bairro da Barra Funda, que ia desapropriar galpões e diversos outros espaços. O Play Center estava localizado na cidade de São Paulo, na Zona Oeste, no bairro da Barra Funda. O parque, ao longo do tempo, foi ampliando e aumentando seus domínios. Quando o Play Center fechou, ele ocupava diversos lotes alugados, o que somava um terreno de 85 mil metros quadrados. A nossa aventura começa hoje na rua José Gomes Falcão, endereço do antigo Play Center. Ali no fundo, a gente vê algumas torres. As torres maiores estão na antiga área 1, lugar que ficava originalmente a Superjet, a roda panorâmica, da Barra Funda, que foi vizinho do parque por muitos anos. E aqui, logo depois dessa faixa, é onde ficava exatamente o portão da entrada principal do parque. Aqui na rua Inhaúma ficavam as saídas do estacionamento e logo ali no fundo ficava o acesso administrativo e de manutenção do Play Center. Bom, essa é a calçada da rua Inhaúma. Essas paredes verdes que vocês estão vendo aqui, ó, eram os fundos dos galpões do Play Center. Então aqui existiam galpões de manutenção, galpões de pintura,
galpões de estoque, de peças e coisas que o parque usava, e também os galpões da rede Playland. Afinal, o Play Center mantinha aqui todo o estoque nacional dos Playlands, né? Então muitas coisas que vinham das lojas Playland eram arrumadas e feitas manutenções aqui mesmo dentro do Play Center. Ali você vê as caixas d'água do parque e ao fundo alguns edifícios que são as únicas coisas que existem dentro do terreno hoje em dia. As torres maiores na área 1, que ficava antigamente a Superjet, a roda panorâmica. As torres menores na área da Montanha Encantada. E hoje essa parte não foi ocupada ainda e tá assim, ó, vazia, vazia. A única coisa ocupada desse lado é o estacionamento que virou esse colégio enorme, né? Mas desse lado aqui do parque, todos os terrenos estão assim, ó, vazios. Vazios, sem nada, nada, nada. Ali, uma placa de ônibus, virada de costas, que orientava quem saía aqui do estacionamento do Play Center. E alguns postes, ó, você vê que tem um poste ali sem placa, ali tinha uma placa do parque também. E ficavam as recordações desse lado, né? Aqui, ó, os prédios administrativos do Play Center. Você observa até algumas escadas ainda, ó, de acesso a esses espaços, né? Ali no fundo já existe o acesso para o parque, para o terreno do parque. Nessa rua você ainda vê alguns números de vagas demarcadas. Essas vagas pertenciam aos carros da gerência, da diretoria do parque que estacionavam aqui. Uma dessas vagas aqui pertencia inclusive ao dono, o senhor Marcelo Gutglas, né? Ali fica a rua em Alma e aqui antigamente existia uma portaria, chamavam de portaria em Alma, uma portaria de acesso administrativo e de manutenção. Aqui pela José Gomes Falcão, um dos portões que o Play Center tinha ficava aqui, onde hoje existe essa faixa, né? Nós temos a famosa Marginal Tietê, a esquina da rua José Gomes Falcão, pertinho da Ponte do Limão. E nesse terreno aqui, nesse espaço, ficava o nosso querido Play Center. Base do que um dia foi o maior backlight da América Latina. Tá aqui as bases. Se lembra desse piso, pessoal? Aqui era exatamente onde ficava a entrada do Play Center. Ali vocês veem aqueles coqueiros onde tinha o carrossel e o elefante, o jumbo. Desse lado aqui nós tínhamos a fila do Splash. E ali no fundo, Boomerang, Cataclisma e Sky Coaster. Então aqui era a portaria do Play Center. Sente saudade do Cataclisma. Aqui, ó, ficava a base do Cataclisma. Olha o tamanho dessa base. Ele ficava exatamente aqui no meio, né? Aqui a gente tem algumas estruturas da antiga fila do Cataclisma. Aqui a base. E ele ficava nesse espaço.
vai reconhecer esse lugar que eu tô. Ó, tá fácil, hein? Chão onde ficava a fila da Boomerang. Então a montanha-russa da Boomerang ficava aqui. Essa aqui é a visão da fila. Aqui as divisórias de fila. Ali onde ficava o Cataclisma. Ali onde ficava o Sky Coaster. E aqui a nossa querida Boomerang. Aqui é o piso da área infantil. Desse lado aqui ficava a mini pista. Ficava ali a mini pista. Aqui o Fire Chef. Aqui nos últimos anos funcionou o Emergency. E aqui a gente tinha toda a área infantil do parque. Vizinha da onde ficava a Boomerang. Tava bom, tava gostoso, mas eu vou começar tudo de novo. Só que é o seguinte, é mentira, pra vocês acabou. Beleza, levantem os braços, braços levantados.